passeio, desta vez, é pela Estrada Real, pelo Caminho dos Diamantes. Começamos por Diamantina. Entre os ciclos de exploração no Brasil está o ciclo dos diamantes. Descobertos em 1729, a rota servia para levar os diamantes até o porto no Rio de Janeiro e de lá seguir para Portugal. Atualmente, quem faz a rota vem em busca de história, natureza, cultura, gastronomia típica e muito mais. Bora lá conferir! Escolhemos nos hospedar na pousada Relíquias do Tempo, que além de pousada é também um museu. Nela são compartilhadas histórias de uma época, da cidade e da família, tudo com muito cuidado, carinho, o que faz com que você se sinta em casa. A pousada organiza um tour por onde você passa pelos alicerces da antiga casa e pelo Museu Daniel Luz do Nascimento, que retrata o processo de extração e lapidação dos diamantes. E ele foi sogro da Dona Carlinha. Ele sempre teve uma relação muito direta com a questão da extração, mas também ele era um desses membros da família, né? Então isso fica. Além da explicação fantástica da nossa guia, o museu conta com tesouros históricos da mineração da região. Vale a pena conferir. Outro espaço da pousada é o que conta sobre as manifestações folclóricas e religiosas de Diamantina. Estão representadas a Festa do Divino, a Festa do Rosário e a Procissão do Eterno. Isso era uma grande casal da época, viu? Porque hoje. Uai, você vê que a Chica da Silva teve 13 filhos? 14. 13 foi com o Fernando. A pousada fica no centro histórico, o que permite você deixar seu carro no estacionamento do hotel e passear a pé pela cidade. Tudo o que quem percorreu quilômetros de viagem de São Paulo até aqui quer. E lá vamos nós subir e descer as ladeiras de Diamantina. Eu sou a Jaqueline, monitora de público do Museu do Diamante. Inclusive, o acervo que vocês vão ver aqui, ele pertence ao Museu do Diamante. Povoamento de Diamantina, eles deu devido à descoberta de grande quantidade de diamantes nessa região, no córrego Tijuco. E esse é o primeiro nome de Diamantina, Arraial do Tijuco, que significa montanha fria ou lama negra. A coroa portuguesa ela foi avisada em 1729 a respeito dessa descoberta e a partir disso ela criou várias medidas administrativas para essa área. Ela criou a Casa de Intendência em 1734, que tinha como função fiscalizar e também a cobrança de impostos. Esse livro
Ele pertenceu à Casa de Administração Geral de Diamantes. Ele se encontra cortado ao meio por um rio de recibo, na morte do pai, e Chica permaneceu aqui sozinha na esperança de que um dia ele voltasse. Mas ele faleceu em 1789, em Lisboa, colocando fim assim na esperança de Chica. O João Fernandes agiu com ela de uma forma totalmente diferente dos demais homens que compravam essas mulheres com o objetivo de manter socialmente concubinado, que para mim é mais de exploração sexual, porque essas mulheres não tinham outra opção. Sim. Então o João Fernandes a comprou, mas ocorreu no dia 25 de dezembro, no dia de Natal da família Chica. Normalmente essas mulheres não eram cunhadas em testamento e ainda era estipulado um tempo em que elas deveriam permanecer na condição de escravizados. Ele assumiu todos os filhos em documento e publicamente, enquanto a maioria chegava ao ponto de vender os próprios filhos como escravizados. O primeiro filho de Chica, inclusive, não foi com João Fernandes. O primeiro filho dela foi com o médico Manuel Pires Sardinha, que mesmo tendo esse filho com ela, a vendeu por 800 mil réis. E hoje pouco se sabe a respeito dos bens de Chica e João Fernandes, até porque se hoje seria interessante, naquele contexto não. Muitas vezes os filhos tiveram que renegar a própria mãe para ocupar um cargo público, conseguir um casamento. E ela tinha tanta noção disso que após a morte de João Fernandes, ela procurou casar todas as filhas com homens brancos. Isso para pagar a estigma de cor e escravidão. O texto da mineração, ele também foi marcado pela edificação das igrejas. O estilo decorativo predominante é o rococó, caracterizado pela presença das roncalhas, que são os formatos de concha, pelos elementos da natureza, suavidade de cores, o que é muito característico desse estilo. Segundo alguns autores, o rococó surgiu para contrapor as ideias do barroco. O barroco é marcado pelo drama, pelo exagero e pela intensidade de cores que não são encontradas nesse estilo, que também é chamado de barroco tardio, considerando que é apenas a continuação do barroco. Era muito comum os oratórios, dos santos de devoção das residências, da manivela, pessoa para escutar a música, achei que contratar alguém ou ter uma pessoa escravizada para poder ficar rodando a manivela, o que gerava só o contato desses espíritos que constituem o cilindro nessa parte superior. A casa, ela é terrível. Essa parte foi criada depois. Já o final. E não podemos deixar de agradecer muito as explicações da nossa monitora. Um lugar que não pode deixar de ser visitado é a casa da Chica da Silva. Na data, abrigava também o Museu dos Diamantes. O museu resgata a verdadeira história dessa personagem e, através de muita pesquisa, revela o racismo, o machismo da época, mas também sua força e o amor entre um português e uma ex-escrava. Tem a torre do sino na parte de trás da igreja e não na frente, o que era o mais comum na época. Como é próxima à casa da Chica da Silva, contam algumas histórias que foi ela que mandou construir assim para que os negros pudessem frequentá-la. Na época, eles não podiam ultrapassar a torre do sino por serem considerados impuros. E alguns ainda acham que nosso passado é melhor que o presente. Mas nem só de história vive o Diamantina. E nos próximos episódios veremos o Parque do Birubirim, a Vesperá e muitas outras atrações. Até mais! Parece que hoje não tem ninguém. Tá filmando? Uhum.